Oi, gente, sou eu de novo, Cidilene Mourão. Hoje eu tô aqui para poder ler um dos textos que eu fiz. Eu escrevo muito, tenho muitos textos, usado também como um dos escapes para não me cortar, né? E esse texto é muito interessante porque foi na época que aquele ator, né, o Flávio Magliasso, se matou, e eu resolvi escrever um texto sobre, porque eu me identifiquei muito quando fiquei sabendo da morte dele, né? E aí eu vou estar lendo para vocês. O título do texto é Viver é um rasgar-se e remendar-se. Vivendo conflitos internos extremamente complexos para o meu entendimento, o suicídio do ator Flávio Magliasso, aos seus 85 anos de idade, algumas pessoas morrem aos seus 7 anos e só são enterradas aos 85, como esse ator. Não sei a idade que ele morreu, só sei que foi sepultado aos 85 anos. Vivemos nessa terra com um corpo físico, aquilo que vemos com os olhos, mas não nos esquecemos de enxergar além de um corpo. Nos deparamos com pessoas mortas a todo momento, mas somos incapazes de perceber que elas já se foram. Só é impactante quando ela tira a própria vida, trazendo à tona a realidade de uma tragédia que, na verdade, já tinha acontecido dentro dela, mas ninguém viu. Por isso, lido com pequenas dores no corpo, que são meus cortes, para me lembrar que estou viva, porque as dores maiores e intensas lá dentro me fazem querer estar morta, por ser tão insuportável. E muitas vezes essa dor se torna até indecifrável e incompartilhável. Às vezes é tão confuso que me perco no meu mundo e isso se torna intraduzível. Eu não encontro palavras para definir, traduzir o que estou sentindo. Não tem coisa pior não saber entender e menos ainda traduzir o que está acontecendo com você. Viver no inferno particular, aquele que só você conhece, os demônios que te assombram, te tiram a paz. Vejo como esse ator e muitos que tiram suas próprias vidas, que a morte nos une mais que a vida. Pois todo mundo morre, mas nem todos vivem. Na verdade, não nos conhecemos, né? Passamos nossa vida inteira uma calmaria para todos ao nosso redor, porque jamais queremos perder o controle de nós mesmos, mas esquecemos que lá dentro, bem escondido, mora uma pessoa violenta, totalmente descontrolada. Ela só quer ser vista. Ela sim é a que te mata sem ninguém saber. E quando você tira a sua própria vida, você foi a culpada. Você, Cidilene, foi a culpada. Mas, na verdade, não. Quem te matou foi esse outro ser que mora dentro de cada um de nós. Eles se chamam violência, violência sexual, violência doméstica, tristeza, decepção, culpa, ódio, medo, silêncio. São esses seres que nasceram através de uma mistura com a vida e o destino. Eles que te matam. Eles são os vilões, na verdade. E todos que tiram sua própria vida constataram que viver até seus 60 anos não importa.
quando você morre com seus 7 anos de idade. A vida é um sopro e a morte um grito de vitória. Trágico para mim é viver num estágio onde nada mais pode te machucar, te atingir, porque você já não tem mais onde não sangrar. E viver como se não doesse, como se não sangrasse, se portando diante de uma sociedade doentia, mas que cobra de você uma lucidez. Vivemos no hospício, onde os verdadeiros são tidos como loucos. Não é nada fácil viver se equilibrando numa corda da vida, entre o caos do mundo e a intensidade de ser você. Muita coisa não vivemos só na nossa cabeça. Ela é real. Assim, quando você se afoga, e eu te digo que a sua falta de ar está só na sua cabeça, sabendo que a água está inundando o seu pulmão e em pouco tempo você irá morrer. Tudo que eu vivo é real. É o meu mundo, mas estou me afogando e ninguém percebe. Carrego tantos trovões e relâmpagos no meu peito que ninguém vê a sua luz e nem escuta seus estrondos. Aí aparecem sempre quando a tempestade já se passou. E não acreditam na destruição dessa tempestade dentro de mim. Meus cortes são os caos. As evidências dessa destruição dessa tempestade, mas não são suficientes para que as pessoas entendam o tamanho e a intensidade do caos que foi. Se eu pudesse, eu mostrava bem na hora da grande tempestade, para todos verem com os olhos da alma, para entenderem com os mesmos sentimentos e emoções. Nem todos vão enxergar com a alma, eu sei disso. Existem pessoas com mentes superficiais, rasas. Não deixam de ser levadas pela profundidade. As palavras se tornam bonitas em poemas e textos. A evidência delas é que são de fato a profundidade e a intensidade de sensações que não doem. Elas ardem lá dentro, latejam. É sufocante viver cercado de uma felicidade que todos querem que você acredite e não ser capaz de senti-la. Não ser capaz de sentir a felicidade que todos falam para você. É se tornar espectador da sua própria vida, já sabendo do fim dela. Assistir tudo, sem nem ao menos ter a capacidade de poder salvá-la, né? A tua própria vida. Escrito por Sidilene Mourão, no dia 9 de maio de 2020. Vai fazer um ano. Gente, eu escrevi esse texto numa inspiração no momento em que eu estava muito mal mesmo, passando por situações terríveis e internas mais, né? Externas também, mas mais internas. E eu só pensava em suicídio, só pensava em morte. E aí, quando eu fiquei sabendo da morte desse ator, eu quis escrever sobre, porque o suicídio, eu sempre falo isso, ele nunca vai ser compreendido, explicado, nunca. Só quem passa perto dele ou por ele, ou já tentou, entende o que é o suicídio, o que é a tentativa, o que é a vontade de morrer. Então aqui nesse texto eu coloco tudo, exatamente tudo que se passa na cabeça de uma pessoa que ela quer
simplesmente se matar, né? Não é fácil viver nesse mundo. E além de tudo, nós que temos na intensidade dentro de nós, né, que além de viver no caos desse mundo, a gente vive o nosso caos interior, né? E não é fácil lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Tem momentos em que a gente simplesmente dá vontade de jogar, meter o pé no balde mesmo e jogar longe, sabe? É muito difícil. E eu chego a citar que ele morreu aos 85 anos, né? Na verdade, ele foi sepultado aos 85, mas talvez ele tenha morrido aos seus 7. Por que eu coloquei isso? Às vezes a gente morre com uma idade por um trauma, por uma violência, por um acontecimento que acabou com a vida da gente, devastou a nossa alma. E aí você morre com seus 8 anos de idade. Mas você está nesse mundo, seu corpo está aqui presente, sua alma já se foi, está destruída, entendeu? Então eu cito que talvez você tenha morrido aos seus 7 anos de idade e só foi enterrado, ele no caso aos 85. Eu não sei a idade que ele morreu por dentro, a alma dele estava morta, não sei. Mas ele só foi enterrado aos 85 anos. O suicídio, quando acontece, gente, a pessoa já está morta por dentro, tá? Não existe simplesmente um sentimento assim, do nada, eu vou me matar, eu vou lá e me mato. Algo morreu dentro de você, isso já vem de tempos e tempos. Existem casos, sim, de desespero, de um momento de desespero e a partir daquele momento de desespero você se jogar na frente de um trem ou se jogar numa ponte, enfim. Mas o suicídio, ele já vem de tempo em tempo dentro da gente, isso já vem construindo dentro da gente. A gente vem construindo ele, vem alimentando ele, entendeu? Até que chega um momento que uma faísca vai te surgir a vontade de se matar e você vai e comete, ou algumas pessoas tentam, né, várias vezes. Eu conheço muitas pessoas, principalmente aqui na nossa cidade, que já tiveram indícios de tentativas e talvez não foram levadas a sério, porque nunca são. Nós não somos levados a sério quando falamos que temos vontade de morrer. Entendeu? Até que a pessoa cometa o suicídio. Aí as pessoas acreditam e falam, nossa, mas fulano já tentou antes. Nossa, mas eu nem imaginava. Mas ele falou que ia fazer, a gente achou que era bobeira. A gente sempre tem que dar atenção aos sentimentos das pessoas. Mesmo que talvez ele não vá cometer conforme ele quer, da maneira que ele está falando com você, mas é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Então a gente deve sim dar atenção às pessoas que falam que querem se matar, entendeu? Que tem o desejo ou que já planejaram antes alguma coisa. A gente tem que ficar de olho nisso. Ou simplesmente pelo fato da pessoa dizer, eu acho que para mim já não tem mais jeito, sabe, tá tudo acabado, não tem mais conserto, a vida não tem mais graça, eu não sinto mais vontade de viver, eu não sinto mais prazer nas coisas. A gente precisa dar atenção para isso. Tudo que começa aí. É daí que você se alimenta com coisas, né? E comete muitas vezes, né? Eu tentei várias vezes o suicídio, muitas vezes, de várias formas, né? Com medicação, cortes, indo para a linha do trem e alguns momentos, tirando a parte dos remédios, né? Que eu fiquei em coma no hospital,
dos momentos que eu fui para a linha do trem, me fizeram uma pergunta, né? Por que você não se jogou, né? Até a gente chegar aqui, daria tempo. E aí eu sempre falo, na hora me vem a minha filha, que é a minha tatuagem, que é o nome dela. Aqui fui eu mesma que desenhei, tá? Eu só pedi o tatuador para replicar a tatuagem. No caso, o desenho que eu fiz. Uma cadeira com uma corda, que eu havia desistido de me enforcar. Eu caída no chão. E é o nome da minha filha aqui no meio. Por ela, sabe? Por ela eu desisti de tirar minha vida naquele momento. É claro que existem situações que, infelizmente, se você for tentar, né, não tem volta. Quando eu tomei a medicação, que eu fui para o hospital, não teve volta. Eu entrei em coma, realmente eu estava em risco, né, de morte. Naquele momento, o médico já tinha falado até para o meu esposo se preparar. Então, quando você vai para a linha do trem, você ainda pode ter a capacidade de pensar, ou se você vai se jogar de um lugar, você ainda tem a capacidade de pensar. Agora, existem momentos que realmente não tem como você pensar, né? E há muitos casos de pessoas que se enforcam, entendeu? Ou um tiro na cabeça e é fatal e não tem como você pensar em voltar atrás, né? E eu já ouvi de uma profissional na área, né? E ela fala que o suicídio, e muitos lugares também falam, né? O CVV também fala sobre isso, que o suicídio ele pode ser evitado se você ficar com a pessoa pelo menos 15 minutos de uma conversa. Ali você já consegue tirar dela aquele momento extremo que ela está, né? Então o suicídio ele pode ser evitado de várias formas, né? Primeiro dando atenção, né, para a pessoa, porque ela precisa de ajuda quando ela fala que quer fazer. Às vezes eu ouço das pessoas falar, quem fala não faz. Eu já vi muitos casos que falou e fez. Entendeu? Então, chega um momento que a pessoa ela tá assim, eu não aguento mais, gente. Tá difícil para mim, eu não tô aguentando. Ela já tá pedindo socorro, gente, me ajuda. Tá ruim para mim, tá difícil para mim, me ajuda. Ela já tá te pedindo, entendeu? E aí chega um momento que aquilo vai ficando pior e ela não recebe a ajuda, ela não recebe a compreensão, porque às vezes, a gente é ser humano, às vezes a gente tem a nossa vida, a gente não vai, parar a nossa vida para poder dar atenção, às vezes, para uma pessoa que tá falando assim, ai, tá tudo tão ruim, nossa, tá tudo tão, sei lá o que, tá difícil para mim levar a situação. E aí você fala, isso aí é para todo mundo, sabe? Eu já ouvi muito isso. A vida é difícil para todo mundo, sabe? A pior coisa que tem é você ouvir isso no momento que você tá mal. Porque no momento que você tá mal, a gente sabe muito bem que a vida não é fácil para ninguém. 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 Só que existem pessoas que sofrem muito mais e que passam por situações muito piores do que uma outra, entendeu? Então, há casos e casos, né? A gente não pode julgar todos igualmente, né? E há alguns casos que realmente, às vezes a pessoa passou por tanta coisa na vida e ela não sabe mais viver, sabe? O viver para ela sempre foi maldade, violência, tristeza, choro, tudo de ruim. E chega um momento que ela olha para a vida e fala, gente, o que a vida pode me dar? Para mim, o que a vida me deu foi a minha filha. Só que existem momentos tão dolorosos,
tão... como é que eu vou te dizer? Uma dor, um sofrimento tão terrível dentro de você que ela chega a doer muito mais e ser mais forte do que o amor que você tem pela sua filha. Isso é sério demais, sabe? Muito sério. E sério ao ponto, gente, de a pessoa fazer isso aqui, ó, sabe? No braço, eu tenho nas coxas, olha, e não sentir. Sabe por quê? Aqui dentro dói muito mais do que um simples corte. No outro vídeo, eu relato que eu peguei uma veia, não, foi uma veia, né, que vai pro coração. Esqueci o nome agora. Sangrou muito, eu achei... Na hora me veio um pouco de desespero, porque aquilo pulsava, né, sangue. E aí eu pedi ajuda para um ex-professor e amigo. E aí ele me ajudou nessa questão de estancar o sangue. E aí eu consegui estancar ele devagar e consegui. Isso já várias vezes, né? Já fui internada. A minha última internação eu havia cortado a coxa e peguei aquela veia femoral, quase peguei a veia femoral que vai pro coração. E a enfermeira médica, né? Ela ainda chamou meu esposo e falou, tá vendo isso daqui branquinho? É a veia femoral, olha, se ela pega, falta milímetros. Se ela pegasse mais, um pouquinho mais fundo, né, do que ela pegou, não duraria 3 minutos para ela estar aqui no hospital e se não conseguisse estancar até a chegada no hospital, ela já chegaria morta. E aí eu tive uma internação, tive várias outras internações, né? Tive internação em hospital psiquiátrico uma vez numa clínica, uma outra vez numa clínica clandestina e sofri maus tratos, onde minha mãe teve que ir correndo me buscar. E nas outras internações foram na minha própria cidade mesmo e no próprio hospital de emergência daqui, onde eu fiquei internada, né? Falar sobre os cortes é falar sobre dor e sofrimento, sabe? Muitas pessoas falam pra mim, nossa, às vezes eu tô cortando uma coisa na cozinha e de repente eu vou com a faca e dou um cortezinho na mão, eu quase morro por causa de um cortezinho. Eu fico imaginando você que corta fundo, profundo e que teria que, né, tomei muitos pontos, gente, muitos, antes, né, da pandemia, eu tomei muitos pontos. Depois da pandemia eu não pude mais ir para o hospital com medo, né, da coisa, e comecei a curar em casa aberto, sabe? Eu mesma curava em casa aberto. E são cortes muito profundos, aí às vezes infeccionam, às vezes não, às vezes cura mais rápido, às vezes não. Enfim, assim, os cortes são um pedido de socorro, são chorar, você chorar, porque você não consegue chorar, botar para fora o sentimento. Então você põe seu sentimento para fora na fúria dos cortes, né? E, gente, para quem me conhece, já viu meus cortes, já viram as marcas, né? Igual, assim, mostrando para vocês aqui, pertinho, tá vendo? Olha. Cara, as pessoas ficam assustadas, sabe? E eu costumo dizer, se você se assusta com isso daqui, isso não chega nem perto do que está dentro de mim, do que dói dentro de mim, do que sangra dentro de mim, do sofrimento que é dentro de mim. Isso não é nada. Isso eu tento replicar o que está lá dentro. Eu tento trazer para fora o sofrimento de dentro, a dor de dentro,
sabe? E não é fácil, entendeu? Lidar com isso, porque acaba que você lida com duas dores depois, né? A sua dor interior, que você tenta camuflar com corte, e a dor do corte depois. Eu queria falar agora no final uma coisa muito interessante. Hoje eu estou fazendo 25 dias e comemoro com a minha psicóloga e com a minha psiquiatra todos os dias. Um dia de cada vez. Só por hoje, sabe? É o AA. E hoje eu estou completando 25 dias sem cortes. Para mim é uma vitória tão grande. Ah, mas são só 25 dias, né? Não. São 25 dias de muita luta, gente. Vocês acham que nesses 25 dias foi, pô, beleza, ó, você passou bem pra caramba, entendeu? Você só não se cortou, não teve problema. Tive sim, tá, gente? Eu passei por muita dificuldade esses dias e eu venci. Eu me venci. E todos os dias eu comemoro a vitória à noite dos dias que eu completei. E eu sempre falo, porque eu faço um diário para minha psicóloga de todos os dias. E todos os dias à noite eu coloco para ela: hoje eu venci. Hoje eu venci. Eu não posso pensar no amanhã, no depois, porque se eu for pensar no amanhã, no depois, sabe o que vai acontecer? Você vai desistir. Porque você vai olhar e vai ver que não vai dar conta. Agora, se você olhar para o hoje, não, só por hoje. Entendeu? Não, tô quase explodindo. Não, eu tô quase me cortando. Não, é só por hoje. Só por hoje. É só até meia-noite. Vai dormir só por hoje. Aí você dá conta. Aí é outro dia amanhã. E aí amanhã é outro dia. Outro dia. Você acorda com outra cabeça, entendeu? Pode ter dificuldade, mas aí você vai pensar de novo. Não, é só por hoje. Só por hoje. No final do dia, vai acabar o dia, eu vou dormir e amanhã é outro dia. E aí eu consegui com isso, né? Tenho conseguido vencer no só por hoje. Outra questão. Eu já vi vários psiquiatras já tentaram comigo e psicólogos também. Maneiras de substituir os cortes, né? Colocar gelo e deixar queimar, tipo, até você sentir aquela dor, não funcionou. Fazer a borboleta e você colocar o nome de alguém especial ali na borboleta, no desenho, onde você gostaria de se cortar. E se você se cortar, você vai estar matando a borboleta e junto com a borboleta a pessoa que você ama e que você colocou o nome na borboleta. Pra mim também não deu certo, gente. Existem outras técnicas, né, usadas e tal, e que não deram certo pra mim. E a minha psiquiatra já estava a ponto de me deixar, porque muitos anos, gente, já em tratamento e assim, não tinha muito progresso. Às vezes tinha alguns progressos, depois regredia, tinha progresso, regredia, tinha progresso, regredia. E aí ela falou comigo assim: olha só, Sidilene, essa vai ser a última chance que eu vou te dar, entendeu? No sentido, né, dos cortes, da crise, porque eu estava tomando remédio em excesso, me jogava remédio para dentro e ó, nem aí, sabe? Já tomei remédio antipsicótico demais e fiquei com psicose, porque ele era antipsicótico. Você toma demais, o troço faz efeito o quê? Contrário, comecei a ver coisas, ouvir coisas, louco demais. Tomava remédio, misturava com vinho, misturava com álcool dentro de casa. Esses álcool de dentro de casa, gente, esses álcool que todo mundo tem em casa, tá? Álcool caseiro. Tomava com álcool. Remédio com álcool, remédio com vinho, remédio com
Já cheguei a tomar remédio, misturei remédio com vodka. Fiquei mal pra caramba, passei muito mal. O próprio álcool de casa. Aí bebia remédio também, entendeu? Em excesso, metia remédio pra dentro, vários ao mesmo tempo. Dormia pra caramba, ou então ficava, né, falando coisa com coisa, enfim. E a minha psiquiatra ficou chegou num ponto que ela fala assim, a gente quer te ajudar, mas tá difícil, a minha psicóloga também. E eu comecei a entender, sabe? E tomei uma postura de mudança na minha vida. É claro que eu falar que ia mudar pra elas, gente, isso aí, ó, é só palavra. Eu teria que mostrar com atitudes, sabe? Tenho demonstrado nos 25 dias. Segunda-feira eu tenho sessão com a minha psiquiatra. E aí, falando dos cortes, né? O que aconteceu? A minha psiquiatra falou assim, tive uma ideia que deu certo com uma amiga, que a paciente dela se corta também. Tá bom. E aí, qual foi a ideia dela? A ideia foi, toda vez que você quiser se cortar, Sidilene, você vai pegar a pinça e vai tirar um cabelinho, 2, 3, vai tirando o cabelinho lá da parte, lá de baixo. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Aí eu falei, você tá louca? Não, vai tirar sim, porque você vai sentir a dor e você só vai parar quando você se sentir, saciada, assim, igual nos cortes. Me saciei, cortei, tô aliviada. E aí, gente, eu não levei a sério, sério mesmo, não levei a sério. Falei assim, cara, ela é louca. Todo psiquiatra é maluco. Ela é doida. Como se eu não fosse, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Como se o corte não fosse loucura também, né? Fazer isso e o corte, loucura, né? E aí eu fiz. A primeira vez deu certo. Fiz outra vez, deu certo. Gente, o negócio deu certo pra mim. Então, assim, eu cheguei a fazer acho que 3 ou 4 vezes só que foi necessário. Eu tava no meu limite e queria me cortar. E fiz. E deu certo, gente, sabe? Então, eu acho assim, é uma loucura com a outra. Uma loucura se cura com outra loucura, né? E deu certo. E não só isso, mas eu tomei a postura da mudança que eu falei, né? Não só falei, porque palavras são jogadas no ar. Você pode falar que você vai fazer e vai parar agora, como daqui a pouco você está fazendo o contrário. Então, são as mudanças, são as nossas ações que a gente prova para as pessoas que a gente mudou, né? E aí eu tenho provado porque eu tenho dado chances, né, a tentativas. Eu poderia nem dar importância, falar, não vai dar certo não, vou me cortar. Não, eu dei chance para o que ela me pediu, para a tentativa dela e deu certo, sabe? E não só para isso, mas para outras questões que a minha psicóloga colocou para mim e que eu fui fazendo e fui vendo resultado. Então, assim, eu acho que a gente deve sempre dar chances, mesmo que para a gente pareça um pouco louco, né? Que não faz tanto sentido, porque se cortar também é um pouco de loucura para muitos, né? Sendo que tem o significado, né? E aí, deu certo. Hoje eu tô completando 25 dias, sem cortes, rumo ao 26 amanhã e só por hoje, claro. Sem pensar no desespero, 30, meu Deus, daqui a pouco 1 ano. Não, calma, vai devagar, é só por hoje, é um dia de cada vez, sabe? Então, é isso que eu tenho para deixar para vocês. Espero que, né, vocês tenham gostado do vídeo, tenham servido. Eu não digo só para as pessoas que sentem as coisas que eu sinto, não, gente. Eu falo para as pessoas também entenderem um pouco o que a gente sente. Pessoas parecidas comigo sentem, entendeu? Ou pessoas que se identificam com aquilo que eu falei, que eu citei. Serve para os dois lados, tá? Serve para como você ajudar uma pessoa nesse estágio,
Porque você compreendendo, entendendo, né, claro. Primeiro de tudo, você compreendendo e entendendo, você vai saber ajudar. E para o outro alvo também, que é as pessoas que sentem as mesmas coisas que eu. Eu espero que vocês deixem um like, se inscrevam no meu canal, mostre para as pessoas, entendeu? Onde puder chegar mais ainda o meu vídeo vai ser legal, porque vai ajudar pessoas, entendeu? E eu espero que tenha ajudado muito vocês, tá? Um abraço, um beijo para todos, fiquem com Deus.